Olá, muito bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A gente vai começar a nossa aula sobre legislação e procedimentos legais aí dos acidentes de trabalho. É uma aula da nossa unidade curricular número 5, né, para falar um pouco sobre os aspectos legais, judiciais aí do acidente de trabalho. A gente vai abordar um pouquinho a legislação, abordar o papel do técnico de segurança, de frente aí das piores situações, né, do que o técnico de segurança tem que fazer, tá bom? O que o técnico de segurança faz, de que forma que ele faz, como ele faz, durante um acidente de trabalho, tá bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses procedimentos legais e na sequência a gente vai apresentar alguns casos aí que são interpretativos, né, em relação ao acidente de trabalho. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre legislação. Ela é um tema um pouco pesado, vamos falar assim, né? Para quem é da área jurídica, sabe que tem várias interpretações da lei aí, e, consequentemente, quando a gente fala sobre lei, quando a gente está falando sobre um pingo dentro da frase ali, ela tem uma conotação de um ponto final, de uma reticências, e a gente tem que sempre ter uma visão bem abrangente, uma visão holística aí nessa interpretação da lei, tá bom? Falando simplesmente para vocês aqui, quando a gente fala sobre legislação e procedimentos legais de acidente de trabalho, a gente pode citar algumas leis, né? A Lei 8.213 de 91, que ela fala sobre o acidente de trabalho em si, especificamente no artigo 19, e também nossa portaria 3.214 de 78, que é a legislação aí que fala sobre as normas regulamentadoras. A gente tem outras leis também, mas essas duas são as principais aí no que diz respeito a acidente de trabalho, tá bem? Lembrando que a nossa aula vai estar aqui disponível no nosso canal no YouTube, né, no canal Quem Ensina Aprende. Se você está curtindo esse vídeo agora, né, inscreva-se aí no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha aí na apresentação, porque você será informado a cada nova videoaula, a cada nova gravação que for disponibilizada aqui no YouTube, tá bem? Quem puder também me seguir lá no LinkedIn, na nossa rede social, justamente para a gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho também ao longo dessa situação aí que a gente se encontra em casa, né, estudando em casa de forma remota, tá bem? Eu me chamo Antônio Monteiro Conrado Júnior, sou professor aqui do Senac, da cidade de Araraquara, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a nossa atuação aqui perante a legislação e procedimentos legais de um acidente de trabalho. Toda vez que a gente fala sobre acidente de trabalho, eu preciso entender uma definição do que é o acidente de trabalho perante a segurança do trabalho. Então, quando a gente começa a estudar o técnico de segurança, a gente se depara aí com algumas interpretações, com algumas vivências, com alguns questionamentos, né, de alunos, ou quando a gente fala lá no nosso almoço de domingo em casa, que a gente está fazendo técnico em segurança do trabalho, perguntam, mas o que o técnico de segurança do trabalho faz? A função do técnico de segurança, entre todas as outras, é criar mecanismos de prevenção para um conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e a sua capacidade para o trabalho. Então a gente poderia ficar falando aqui isso nessa frase, aqui nessa definição, esse conceito aqui, a gente poderia ficar falando praticamente uma hora tranquilo de várias funções de um técnico de segurança do trabalho. Mas sendo bem minimalista aí, vamos falar o seguinte: o técnico de segurança ele deve criar um conjunto de medidas para diminuir os acidentes, né? Se a gente fala minimizar ali, eu estou falando de reduzir, né, de 2 para 1, de 4 para 2, de 10 para 1, se for possível. Quando a gente fala então sobre minimizar, nós estamos falando sobre a redução dos acidentes de trabalho. A questão do acidente zero ou zero acidente,
Pessoal, é uma questão um pouco utópica, né? Porque sempre um acidente pode acontecer. Não depende única e exclusivamente do técnico de segurança. Se ele falar assim, olha, minha empresa nunca teve um acidente, poxa, bacana, excelente. Mas toda vez que tem um acidente, o técnico de segurança tem que interpretar como também uma visão de oportunidade de melhoria, tá bem? Porque quando a gente fala de um acidente, ele é uma situação, né, inesperada, é uma ocorrência não programada, é algo indesejável, no qual o técnico de segurança ele deve atuar e depois, fazendo uma reflexão, ele deve prevenir para que isso não ocorra novamente, tá bem? E também as doenças ocupacionais. Quando eu falo sobre doença ocupacional, toda vez que uma doença ela é relacionada com o trabalho, né, e ela é enquadrada aí dentro de uma perspectiva da previdência do trabalho, ela recebe uma equiparação, tá bem? Essa equiparação é quando a gente fala que o acidente ele equipara-se, né, a doença, na verdade, ela equipara-se a uma doença é, é um acidente de trabalho. Então, uma doença do trabalho ela pode ser equiparada a um acidente. Então, se a gente for falar só sobre acidente, é aquele fato que lhe ocorreu, no qual o trabalhador ele estava lá na empresa, e aqui a gente está mostrando uma imagem aqui, né, um desenho aqui, ele escorrega naquele óleo ali, ele tem contato com aquele produto radioativo, isso é um acidente, né? Ele está andando aqui na empresa e cai algo na cabeça dele, isso é um acidente, tá bom? Mas se porventura ele está trabalhando ali numa máquina que existe um ruído, né, acima do limite permitido, ele perde a audição, essa perda de audição ela é equiparada a um acidente de trabalho, porque a perda de audição é uma doença. Mas se for relacionada ao trabalho, né, ela existe aí um conceito de acidente do trabalho por causa da nossa legislação previdenciária, tá bem? E aí a função do técnico de segurança também é proteger a integridade do trabalhador e a sua capacidade, né, física de trabalho, tá bom? Então, quando a gente fala sobre essa definição, né, de acidente na segurança do trabalho, eu levo em consideração que o acidente ele pode ocasionar ali é algo que ocorre no exercício, né, da atividade de trabalho dele, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, né, que está lá no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa aula, mas guardem essa definição, né, da Lei 8.213 de 91, tá bom? Essa legislação, né, ela faz parte aí da nossa regulamentação de trabalho também. O técnico em segurança do trabalho, ele recebe essa incumbência de trabalhar basicamente na prevenção de um acidente de trabalho ou doenças profissionais, ocupacionais. Então, aqui, né, de acordo com a legislação previdenciária, o acidente de trabalho é um evento social de conteúdo genérico, né? Ele pode ter por várias causas, né? O acidente ele pode ser uma queda, pode ser um corte contuso, pode ser um acidente de moto, e abrange o acidente típico aí, né? Ou o acidente que ocorre em exercício do trabalho, né? Ou, no caso aqui, o acidente de trabalho é o que ocorre no exercício do trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dentro aí da região, né, ou a serviço da empresa, provocando, por exemplo, lesão corporal, perturbação funcional que cause morte ou perda funcional, ou redução, né, permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, quando a gente fala sobre essa lei, né, especificamente aí no artigo 19, né, ela fala sobre o acidente típico e existem as prerrogativas aí da legislação do artigo 20 e o artigo 21 da doença profissional e doença do trabalho, tá bem? Então, principalmente no artigo 21 fala-se sobre a equiparação, que o acidente ele é ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, né,
que ocasionou aquele acidente, tá bem? Então pode ser aí uma perda da sua capacidade física ou até na pior situação aí no caso de um óbito, né, num acidente de trabalho fatal. O acidente de trabalho, quando ele é sofrido no local de trabalho, ele deve ter algumas consequências, né? Pode ser, por exemplo, um ato de agressão, né? Um trabalhador que briga com outro ali, ou que age de forma como uma sabotagem, por exemplo. Ele deixa ali a máquina pronta para um trabalhador sofrer um acidente. Ah, mas era brincadeira. O trabalho não é local de brincadeira. Então, toda vez que a gente fala sobre acidente de trabalho, a gente pensa em todas essas repercussões, né? Então, para você, técnico de segurança, é fundamental você informar os trabalhadores que estão entrando na empresa ou que constantemente estão ali na empresa, que eles não podem criar um hábito de brincadeira, né? Ou uma ofensa física, né? Como uma agressão, por exemplo, uma imprudência, negligência ou imperícia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, a gente já falou isso em sala de aula, e existe aí outros fatos, né, geralmente de força maior, que são relacionados também, podem ser ocasionados por acidente de trabalho. Vamos andar aqui um pouquinho, né, que a gente fala sobre o acidente de trabalho, né, que é aquela definição que a gente falou lá no começo, que é tudo que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho na região ali, na localização de trabalho. Sendo caracterizado primeiramente no artigo 19 como acidente típico, né, que é aquele que provoca lesão corporal, podendo gerar uma perturbação funcional que cause a morte ou a perda, ou perda ou redução permanente, né, ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, quando a gente fala sobre acidente típico, vamos imaginar que aí é uma situação de uma lesão corporal, de uma perturbação funcional. O trabalhador está atuando lá numa máquina, a máquina não tem as proteções exigidas pela NR12, e aí o trabalhador, ele devido ao trabalho, ele acaba tendo uma amputação de um dedo. Tá? Isso é um acidente típico, é um acidente característico, né, de acordo com o artigo 19. Já existe também as equiparações legais perante o artigo 20 e o artigo 21 da Lei 8.213. Então, quando a gente fala sobre esse artigo 20, nós estamos falando aí sobre a doença profissional ou doença do trabalho, tá bem? E aí existe ainda a equiparação de alguns outros fatos do artigo 21, que é o acidente ligado ao trabalho, né, embora isso não seja a causa única, né, como a gente está falando lá, o acidente sofrido pelo trabalhador no horário de trabalho, podendo ser ali por uma ofensa física, né, uma agressão, podendo ser um ato de sabotagem, né, de um outro trabalhador, né, aquela famosa brincadeira, né, ah, senta aqui na cadeira. Aí o trabalhador vai sentar, o outro vem e puxa, ele acaba sentando e caindo no chão. Nessa queda ele bate a cabeça. Isso é considerado um ato aí de sabotagem, tá? Podendo ser equiparado a uma agressão, tá bom? Alguns atos de imprudência física, né, como negligência, imperícia, né, ou imprudência de terceiros, tá bom? Do próprio companheiro de trabalho, a pessoa que está ali próximo, tá bem? Então, eu já atuei no ramo metalúrgico, e uma brincadeira, né, que é desnecessária, né, mas eles estavam ali trabalhando, dois trabalhadores um do lado do outro, e aí um trabalhador usava uma serra circular para fazer um desbaste na peça. E aí, a hora que um trabalhador começava a irritar o outro por causa do time de futebol ou algo assim do gênero, um trabalhador ali, o trabalhador que estava com a serra, com a lixadeira na mão, com a serra circular na mão, ele batia
acidente típico, a equiparação legal, né, do artigo 20 e artigo 21 também. Então, toda vez que a gente fala aí sobre o artigo 19, né, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos levar em consideração que o acidente de trabalho ele ocorre pelo exercício do trabalho, ou seja, a tarefa do trabalhador naquela atividade. Se o trabalhador, por exemplo, ele é um pintor e ele precisa pintar ali uma parede, né? No momento que ele está pintando aquela parede, ele tem uma série de riscos ambientais em volta dele. Ele tem o risco químico, ele existe ali a presença, se a máquina estiver ligada, uma máquina, se ele for utilizar um equipamento para pintar ali aquela peça, aquela parede, né, e ele tiver uma máquina ligada a compressor, ele também tem o ruído, né? E além do risco químico. Ele pode ainda ter o risco ergonômico e ainda o risco de acidente por causa da atividade. Mas quando a gente fala sobre exercício do trabalho, nós estamos falando sobre a atividade do trabalhador, a tarefa do trabalhador. A tarefa é aquela situação que o trabalhador ele recebe a orientação do que deve fazer e a atividade é como ele realmente executa, tá bom? Sempre a serviço da empresa. Ou pelo exercício do trabalho, né, dos segurados. Aqui, quando a gente está falando segurado, pessoal, é porque o INSS ele trata todo trabalhador como um beneficiário, como um segurado que faz parte aí do Instituto Nacional de Seguridade Social, tá bom? Todos que trabalham ali, eles são enquadrados pelo INSS como segurados. Está sendo falado sobre isso lá no artigo 11 da mesma lei, da Lei 8.213. Podendo provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, quando a gente fala sobre acidente de trabalho, aí, a gente já fez essa definição, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é o que ocorre pelo exercício do trabalho ou a serviço da empresa, tá bem? Fazendo um pouquinho sobre o nosso conceito prevencionista, né, o conceito da segurança do trabalho, o acidente de trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho. Então, vamos fazer uma pausa aqui para a gente entender um pouquinho. Quando ocorre um acidente, né, pessoal, a gente vê isso às vezes na própria rua aí, na nossa casa, ou quando a gente está no centro aí, quando a gente está andando. Quando ocorre um acidente, uma pessoa estava indo para um lugar e outra pessoa estava indo para outro lugar. Quando ocorreu um acidente, ninguém falou assim, ó, num cruzamento, né? Ó, você passa no sinal vermelho que eu vou acelerar para te atropelar naquele momento. Ninguém programou isso. E o acidente de trabalho, para o trabalhador também, ele não foi programado. Ele saiu de casa para trabalhar, para ir ali, né, exercer a sua mão de obra, fazer o seu trabalho, e não esperava que acontecesse aquele acidente, tá bom? Então é uma ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho. Porque assim como as pessoas que estavam indo ali de moto para um lugar e para outro e acabaram se chocando, eles tinham algum compromisso, eles estavam indo para algum lugar. E o trabalhador também, ele está indo para a empresa, ele está trabalhando na empresa, e durante o seu trabalho, durante a sua tarefa, algo interrompeu aquele andamento normal, resultando aí separadamente ou em conjunto de lesões, danos materiais ou perda de tempo. Porque um acidente ele vai ocasionar, né, uma lesão ao trabalhador, uma lesão física, aí, uma ruptura, né, do seu tecido ali da pele, uma fratura, uma separação, né, uma avulsão da articulação, podendo, né, isso ser caracterizado como uma lesão corporal, tá bem? Isso é uma lesão, o acidente, então, é uma lesão corporal, tá bem? Podendo ser um dano material também pela empresa, porque a empresa ela compra o equipamento, ela, ela faz a manutenção do equipamento, e quando há um acidente, existe um dano material, né, naquela estrutura, né, seja o equipamento,
ou seja, uma máquina também, ocasiona naturalmente uma perda de tempo, porque alguém ali depois, né, se a gente for colocar na ponta do lápis, né, pegando esse exemplo novamente aí que a gente falou sobre o acidente num cruzamento, né, numa moto e um carro, quando ocorre um acidente, alguém aciona lá o SAMU, o bombeiro, e aí começa-se uma corrida, né, para a gente verificar o tempo, a duração que teve para aquela ambulância chegar ali naquela situação de acidente. No caso da empresa, é a mesma coisa. Alguém precisa ser acionado, né, se tiver nessa empresa um serviço de ambulância, se tiver uma equipe de um SESMIT para fazer a remoção desse acidentado, ou fazer o encaminhamento desse acidentado para um hospital mais próximo. E enquanto isso, né, ninguém pode ligar a máquina novamente, porque a máquina tem que passar por uma avaliação dos profissionais da segurança do trabalho, saber o que aconteceu ao certo, ouvir as pessoas que estavam ali, as testemunhas mais próximas, né? Você questionar se ele estava trabalhando com luva, se não estava, se a máquina já estava apresentando algum problema, levantar na manutenção se já existia uma ordem de serviço para reparo, né, desse equipamento, chamar ali o encarregado do setor para verificar se isso é uma condição normal, se já tinha acontecido isso alguma outra vez. Então, toda vez que a gente fala, ele tem que fazer sim a prevenção, mas depois do que aconteceu, ele tem que investigar e tem que se assegurar que isso não vai acontecer novamente, tá bom? O acidente não é só aquele que causa uma lesão no trabalhador. Então, o acidente não é só aquele que causa uma lesão corporal no trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada, que hoje, né, que naquele momento ocasiona perda de tempo, danos materiais e ainda financeiros. Como a gente já falou sobre perda de tempo, já falamos sobre danos materiais, eu vou falar também das consequências financeiras. Quando a gente fala sobre um acidente de trabalho do ponto de vista financeiro, o trabalhador ele recebe geralmente por hora homem trabalhada. Então, quando a gente fala lá sobre estatística de acidente, a gente fala lá que o trabalhador ele recebe uma hora homem de trabalho, tá? Essa hora homem trabalhada, ela está ligado à quantidade de horas que aquele trabalhador está atuando na empresa. Se em média ele trabalha 220 horas, né, durante um mês, a partir do momento que ele sofre um acidente, essa hora é interrompida, tá bem? E aí, essa hora homem trabalhada é um prejuízo financeiro para a empresa especificamente, porque para o trabalhador é um prejuízo corporal, né? Ele reduz ali a sua capacidade de trabalho, uma perturbação funcional, né? Equiparada a uma lesão corporal, mas para a empresa precisa continuar mantendo as suas obrigações financeiras. Se o trabalhador ele está afastado das condições de trabalho até o 15º dia, ele continua recebendo pela empresa, tá? Depois do 15º dia, ele é encaminhado para ser beneficiário aí do INSS, se ele for registrado, se ele tiver ali recolhido, né, os encargos do INSS, mas necessariamente a empresa mantém ainda o seu fluxo financeiro, o seu pagamento financeiro até o 15º dia. No caso, se o trabalhador ele é afastado das condições de trabalho, a empresa precisa contratar um outro trabalhador para colocar ele naquela função. E isso também gera custo, porque você tem que pagar duas mãos de obras, né, vamos falar assim, mas aí você tem apenas uma trabalhando, porque a outra está afastada, acidentada. Além disso, o prejuízo financeiro, você precisa ficar com a máquina parada. E essa máquina parada ou equipamento parado também é um prejuízo financeiro. Lembre-se que algumas máquinas aí ela já tem um contador, né, que ela trabalha ali basicamente por quantidade de peças, tá bem? Então esse aporte financeiro também é um prejuízo para a organização. E aí, pessoal, existe também as consequências jurídicas, né, desse acidente, né? E um dos casos é que a justiça ela entende, né, a Justiça do Trabalho especificamente, ela entende
que quando há um acidente, há um dano, e esse dano ele tem que ser indenizável, né? Então pode gerar uma indenização por causa daquele acidente. Então, o papel da Justiça do Trabalho, basicamente, é encontrar um culpado, né, para aquele acidente. E geralmente é a empresa, em 90% dos casos é a empresa. Tá? Eu estou falando isso de uma perspectiva pessoal, tá? Profissional. A Justiça do Trabalho, ela olha, né, aquela situação de acidente, né, ainda mais ela vai querer evidência, se a máquina não tem proteção, se a máquina ela apresentava algum resultado, alguma manutenção mal executada, né, e gerou um dano ao trabalhador, pode-se sim assegurar ali uma indenização, podendo ser paga de maneira total ou ao longo de uma vida profissional aí do trabalhador, essa despesa financeira, tá bem? Tem outras variáveis que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas imagine vocês um trabalhador jovem, né, na média de uns 27, 28 anos, sofre um acidente fatal, ele é recém-casado e tem um filho recém-nascido. Existem algumas conotações aí de um acidente de trabalho, no qual pode ser solicitado perante a Justiça do Trabalho uma indenização, né, para aquela família e ainda, né, alguns aportes financeiros, por exemplo, de manutenção de uma escola particular para aquela criança, uma pensão vitalícia para aquela família, tá bem? Então, tudo isso, pessoal, tem que ser colocado na ponta do lápis, mesmo que de maneira hipotética, a, para a prevenção do acidente de trabalho, tá bem? Eu estou falando de maneira bem genérica, bem superficial, mas essas conotações podem sim acontecer, tá bom? Pelo menos é o que já tem de aplicável aí nos tribunais durante um acidente de trabalho. Se a gente tem o conceito prevencionista, nós também precisamos conhecer aí um pouquinho do conceito legal, tá bem? O conceito legal de prevenção de acidente de trabalho é que no artigo 19, lá no inciso 1º, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança do trabalho, da saúde do trabalhador. Então, a empresa, né, não é o técnico de segurança. A empresa X, a empresa Y, a empresa Z, ela é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas. Percebam que aqui, ó, ele já está falando sobre EPC, primeiramente, ao invés do EPI. Então, essas medidas coletivas, elas devem ser colocadas ali para todos os trabalhadores e, se for o caso, em último caso, a proteção individual, para a proteção e segurança da saúde do trabalhador. No inciso 2º aqui, ó, essas duas cobrinhas aqui significa inciso, tá bem? Inciso 2º constitui contravenção penal punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então, quando a gente fala de contravenção, essa palavrinha aí jurídica, né, uma contravenção é um crime, tá, pessoal? Então, quando a gente fala sobre contravenção penal, a gente está falando aí de um crime, né, regido aí pelo Código de Processo Penal, e ocorre realmente, né, um processo, né, a empresa ela pode responder por um processo exatamente por causa de um acidente de trabalho. Lembrando que eu não estou falando aí especificamente de uma aula jurídica, né? A gente não está falando basicamente sobre uma aula jurídica, mas quando eu falo sobre crime, ela é mais grave, tá bom? Do que a contravenção. Um crime, por exemplo, ele pode gerar ali uma ação penal, né? Tanto pública como privada, por causa de uma tentativa, né, de ser punível um acidente de trabalho. Então, quando a gente fala sobre crime, especificamente no acidente de trabalho, a gente pode levar em consideração aquela interpretação do trabalhador que agia de maneira a sabotar ali o trabalhador brincando, né, dentro do ambiente de trabalho. E a contravenção penal
ela é uma ação penal incondicionada. O que que é isso que eu quero dizer? Ela geralmente ela pode ser ali interpretada, né, pode ser, no caso, paga por uma multa, tá bem? Então existe uma singela, é, uma singela distinção entre contravenção e simplesmente um crime, mas quando a gente fala sobre contravenção penal, a alegação aí da empresa, né, a primeira defesa da empresa é pagar de maneira financeira, né, uma multa. Então essa multa ela vai estar regida lá na NR 28, que a gente vai falar sobre isso lá na UC9, se eu não me engano, na UC7, desculpa. A gente vai falar um pouquinho sobre a NR 28, sobre cálculo de multa, né? Mas se for o caso, também pode-se gerar ali uma ação penal, né? E esse processo penal, ele pode ser ali, a empresa vai responder por um processo judicial por causa de um acidente de trabalho. Quando eu falo sobre empresa, pessoal, eu nunca vi uma empresa atrás das grades. Eu nunca vi uma empresa, um prédio físico, indo no fórum ou indo na Justiça do Trabalho responder por um crime. Geralmente, quem vai ali nessas audiências e vai nessas, nesses trâmites aí de fórum e Justiça do Trabalho são os responsáveis legais pela empresa. E aí que eu queria tocar no assunto com os técnicos de segurança. O presidente da empresa é a maior autoridade ali dentro dos limites da empresa, mas o técnico em segurança do trabalho é o contratado, né? Ele tem uma hierarquia ali, ele é contratado para responder ao presidente da organização, ao presidente da empresa, e se for o caso, ele também é chamado para ser ouvido em fóruns, em audiências, em, em reuniões, né, tanto na Justiça do Trabalho como no Fórum Comum, justamente para apresentar ali as suas versões do fato, tá bem? É, podendo ali incriminar a empresa, né? Justamente por causa que a empresa não cumpria o seu papel de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, tá bem? Fiquem tranquilos, eu já passei por isso algumas vezes, não é a melhor situação do mundo, mas é uma situação que é natural aí do nosso trabalho, tá? Às vezes o que eu fui em audiência foi mais relacionadas a acidente e foi ali para tirar algumas dúvidas em relação à insalubridade e periculosidade, tá? Mas é uma situação que não é muito agradável, para ser muito sincero, mas é uma situação que é inerente aí à nossa profissão de técnico em segurança do trabalho. Lembrando sempre que a gente vai ter que lidar com a verdade, nada mais do que a verdade, tá bem, pessoal? No seu inciso terceiro, é dever da empresa prestar informações permenorizadas, né, sobre o risco, ou seja, mais detalhadas sobre o risco da operação a executar ou do produto a se manipular. A empresa tem que deixar bem claro ali para o trabalhador os riscos, né, daquela operação ou daquele produto que ele vai trabalhar, seja ali identificando o produto, né, através da classificação dos agentes químicos, ou ainda os riscos ambientais daquela operação. E ali no inciso 4º, né, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará, né, junto os sindicatos, entidades representativas daquela classe, acompanharão fiel cumprimento dos dispostos nos parágrafos anteriores, o parágrafo 3, né, o parágrafo 2 e o parágrafo 1, conforme dispuser o regulamento. Então, quando a gente fala sobre a Lei 8.213 de 91, a gente tem aqui, né, uma interpretação que basicamente a gente tem que levar em consideração que o trabalhador ele vai receber o EPI e o EPC para proteger as suas condições de trabalho. A empresa ela pode, né, pagar uma multa ou uma taxa caso gere um acidente de trabalho. É função da empresa, né, informatizar aí, conscientizar e treinar o trabalhador. E está tudo subordinado, né, ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá bem? Essa sigla aí, MTPS, né, é uma sigla um pouco antiga, mas ainda é usada, né? Ela está assim ainda tratado
nos livros de legislação previdenciária e de leis em geral, tá bom? Mas significa Ministério do Trabalho e Previdência Social, porque antigamente era tudo um órgão só. Hoje já não existe mais o Ministério do Trabalho, né? Pelo menos até agora, no ano de 2020, não existe o Ministério do Trabalho. É uma secretaria dentro do Ministério da Educação, e a Previdência Social está ligada diretamente aí à parte financeira, né? Ao Ministério da Economia, tá bem? Então, nossa função, enquanto técnico de segurança, é trabalhar aí dentro desses 4 pilares, né? Informando, conscientizando e treinando, mostrando para a empresa as possíveis consequências de uma multa, né? E as taxas financeiras, sem contar das questões mais consequentes do acidente de trabalho, né? Todo ato há uma consequência, e toda vez que você deixa, né, de cumprir uma lei específica aí na área de segurança do trabalho, pode gerar penalidades também. Ser subordinado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, e aí, em último caso, fornecer, né, o EPC e o EPI, né, o EPI, em último caso, para o trabalhador. Sempre agir lá na fonte, na prevenção do acidente de trabalho ou dos riscos ambientais. Quando a gente fala sobre a função do técnico de segurança, eu gosto de usar essa pirâmide aqui, ó. É uma pirâmide de implantação do trabalho do técnico de segurança. Então, quando a gente fala sobre essa pirâmide, né, como toda pirâmide, ela precisa de uma base, tá? E essa base, ela constitui aí das normas regulamentadoras, né, da NR1 até a NR6 aqui, né? A gente está falando sobre a NR1, que fala sobre ordem de serviço. Então, na ordem de serviço que o técnico de segurança vai elaborar, que deve constar os riscos ambientais e também o que fazer no caso de um acidente de trabalho. Essa ordem de serviço ela tem que ser detalhada especificamente o que vai constar do trabalho daquele trabalhador, qual que é a sua tarefa também, e o que fazer nas consequências de um acidente de trabalho. Nós temos na sequência aí a nossa norma regulamentadora número 9, até agora em vigência, né, que fala sobre o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é um documento no qual esse documento ele está ligado à, à prevenção dos riscos ambientais e, consequentemente, ele está ali como um documento de prevenção, né? Ele deve ser um documento vivo, ele deve estar em constante atualização, tá bem? Deve estar em constante aplicação, tá bem? Então, a norma regulamentadora número 9 fala sobre isso. A norma regulamentadora 15 e 16, vamos falar especificamente NR15 sobre insalubridade, NR16 sobre periculosidade. E dentro da NR15 e NR16 haverá a elaboração de um laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, que é diferente do PPRA. Esse laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, chamado de LTCAT, ele é um documento previdenciário, né, que ele é abordado na lei 8.213 e também na portaria 3.214, especificamente aí na NR15 e na NR16, que vai enquadrar, né, a insalubridade e periculosidade para o trabalhador. Então, para pagar o adicional de insalubridade ou de periculosidade, né, de insalubridade ele pode variar de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, e periculosidade 30% do salário da categoria. Por exemplo, o eletricista ele tem um salário mínimo da sua categoria, tá? Eu não gosto de usar essa palavra salário mínimo da categoria, mas é o salário da categoria, que é o mínimo que ele pode receber. Então, dentro da convenção coletiva de trabalho, existe um mínimo que ele tem que receber, e ele pode receber, né, se confirmadamente ele for exposto a riscos ali perigosos da sua vida, ele pode receber 30% a mais por causa do salário da categoria, tá bem? E no caso da insalubridade, ela varia de 10, 20 a 40%. No caso da NR7,
né, que fala ali sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele também faz parte dessa implementação, né, da implantação da segurança do trabalho. A NR7, ela vai abordar ali desde do primeiro contato do trabalhador com o serviço médico da empresa, que é no processo de admissão. Então, a admissão, ela está prevista no PCMSO, os exames periódicos estão previstos no PCMSO, os exames de mudança de função ou de retorno ao trabalho estão específicos, estão previstos no PCMSO, e também o exame demissional, para verificar ali se o trabalhador ele está saindo da empresa do mesmo jeito que ele entrou, né, com saúde, sem nenhuma lesão específica, sem nenhuma lesão corporal, né, definitiva, sem nenhum acidente, né, significativo, tá bom? Nenhuma lesão corporal específica ali daquela atividade, tá bom? Nós temos a NR4, que fala sobre o SESMIT, que fala sobre a equipe médica aí ou equipe de segurança de trabalho, né, que pode ser formada aí por um engenheiro, técnico em segurança, por engenheiro de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, o técnico em enfermagem do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho e o próprio médico do trabalho. Essa é a equipe que vai ser formada pelo SESMIT. Muitas empresas, até por entender que essa visão de SESMIT é uma visão ultrapassada, né, uma visão que hoje ela é exigida, mais profissionais trabalhando em conjunto, o SESMIT ele pode ter mais profissionais fazendo parte, né, mais ou menos profissionais fazendo parte. Eu já vi empresas que o SESMIT é só o técnico de segurança, porque justamente ela não tem ali a quantidade exigida, né, de funcionários, né, e consequentemente o seu grau de risco está abaixo da exigência de ter um engenheiro junto, um médico do trabalho, um técnico de enfermagem juntos. Então, só o técnico de segurança é o próprio SESMIT daquela empresa. Mas, se possível, né, as empresas aí têm buscado parcerias, né, com profissionais fisioterapeutas, né, os fisioterapeutas do trabalho, fisioterapeutas ergonomistas, os fonoaudiólogos, né, justamente por causa da questão dos exames audiométricos, né, os exames que são feitos na admissão, nos exames periódicos ou da emissão. Nós temos também assistentes sociais e psicólogos que podem fazer parte do próprio SESMIT, entendendo aí um pouquinho mais a atuação, né, dessa segurança do trabalho e também do comportamento do trabalhador, tá bem? Comportamento perante ao risco e perante as situações de trabalho. Nós temos também aí, por último, né, na primeira base da pirâmide, a norma regulamentadora número 6, que vai falar sobre os equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individuais, eles estão específicos na lei 8.213 e também na lei 3.214, que fala aí sobre a necessidade de você fornecer o EPI sem custo algum para o risco específico, para aquele risco daquela atividade, tá bem? Se a gente tem a base da pirâmide formada, a gente vai para a primeira coluna aqui, ó, que é a estruturação. Então, eu preciso, né, ter uma boa estruturação dentro do que concerne a segurança do trabalho. Na NR18, né, a gente vai ter aí o PCMAT, né, que é o Programa de Condições ligadas à parte da construção civil, né? Nós temos aí a NR18, que vai falar ainda sobre os riscos ligados à construção civil, né? Então, quando a gente fala na NR18, vem na nossa cabeça aí o PCMAT, né? Que é o Programa das Condições e Meio Ambiente de Trabalho, tá? Ele está geralmente ligado à indústria da construção. Então, a NR18, ela está em vigor também, né, da necessidade de gerar um documento que faça aí a prevenção das condições do ambiente de trabalho da construção civil. Na sequência, nós temos a NR34, que fala sobre a indústria naval, a construção de navios, né? Então, como não é muito a nossa área aqui regional, né? A gente vai ver isso muito mais nas regiões onde tem porto, né? A região de Santos, a região
de Paranaguá, no Paraná, ou Santos, aqui no estado de São Paulo. A NR34 ela fala sobre a construção naval, tá bem? Nós temos aí os trabalhos aquaviários também previsto na NR30, né, que quando a gente fala sobre a NR30, né, de uma maneira bem genérica, a gente está falando sobre os planos de emergência, né, no caso de trabalho embarcado, né, e a gente está falando também desse trabalho aquaviário, que existem cursos específicos para uma pessoa trabalhar ali no navio, tá? Tem os trabalhos aí embarcados, tem trabalho em offshores, né, que são empresas, né, que funcionam, vamos falar assim, de maneira bem genérica, em cima do navio, né, tanto no deslocamento ali, né, ou no deslocamento, ou também na manutenção daqueles equipamentos dentro do navio, na parte superior ali do navio, tá bem? Nós temos aí na NR22, a gente fala sobre o ramo da mineração, né? Nós temos uma mineração aqui próxima de Araraquara, né, na cidade de São Carlos, e quando a gente fala sobre mineração, a gente está falando basicamente aí da extração, né, de minérios da terra, né, ou da retirada de minérios da nossa União, tá bem? Então, essa extração, eu preciso ter um documento específico falando sobre isso, e também existe ainda muita coisa, né, dentro desse grande universo que é a mineração, tá bem? Nós temos aí a NR36, que fala sobre indústria de carne, NR29, que fala sobre os portos, NR31, que fala sobre a indústria, agroindústria, né? Seja na pecuária, seja na silvicultura, né? Seja na agricultura. A NR32, que fala sobre o sistema de saúde, né? Seja na parte hospitalar ou também em locais onde há faculdades de medicina, também, medicina, enfermagem, devem ser geridas aí pela NR32. Nós temos o papel do técnico de segurança em fazer a gestão dos demais documentos, né? Então, NR10, NR33, NR35, NR14, NR21, NR11, NR13, NR19, a NR5, NR17, NR24, NR26, NR23, NR12. Após a implementação, eu preciso fazer a gestão dessas demais NRs, né? Eu preciso, acima de tudo, né, administrar ali as roupas de eletricidade, checar exatamente como que está ali as minhas condições de espaço confinado, os meus equipamentos de trabalho em altura, eu preciso fazer a manutenção, né, dos meus fornos, dos meus vasos de pressão. Então, toda vez que a gente entra nesse universo de segurança do trabalho, eu preciso fazer a gestão desses equipamentos. E por último, ali acima de tudo, né, nós temos a estruturação dessa grande pirâmide aí de legislação de procedimentos legais no ambiente de trabalho, que ela entra como a cereja do bolo ali, ou o topo da pirâmide, que é a pirâmide de implantação das normas regulamentadoras, né, para prevenir o trabalhador. E mesmo assim, né, nós temos que levar em consideração que a vida humana é muito frágil e pode ter diversas situações no qual o trabalhador ele pode se acidentar ou adoecer nas condições de trabalho, tá bem? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nessa primeira aula era sobre isso. A gente vai afunilar aí um pouquinho mais a legislação. A gente vai trazer alguns casos aí específicos que eu falei, né, sobre situações de acidente de trabalho, justamente para a gente debater um pouquinho também sobre esse assunto. E quando a gente traz essa pirâmide aí de implantação, né, ela não está em nenhuma norma regulamentadora, não está em nenhum livro. Então esse documento aí pode ficar salvo para vocês aí na memória de vocês também. Eu vou disponibilizar esses slides aqui, mas para a gente entender as nossas fases, né, tanto de implantação, de estruturação e de gestão no que diz respeito à legislação e procedimentos legais do acidente de trabalho, tá bem? Sendo assim, eu queria que vocês também, se tivessem alguma pergunta, podem se manifestar aqui
pelo áudio, né? Ou quiserem abrir o webcam aí, fiquem à vontade, tá bem? Por quê, professor? Então tá bom, eu vou parar a nossa gravação aqui e eu agradeço você que acompanhou essa videoaula gravada até agora, tá bem? Muito obrigado, até a próxima aula.